Primeiramente, todos aqueles que pela primeira vez nos visitam, né, sejam bem-vindos aí. Essa também é a casa de vocês. Fiquem sempre à vontade, né, de retornar aí. Temos todas as terças-feiras um momento de oração, das 12h30 às 13h. E às quintas-feiras, o nosso culto, aqui que nós temos também. E logo, se Deus quiser, aí, logo em setembro, né, assim que a gente inaugurar oficialmente aqui a capela, a gente também vai ter culto aos sábados pela manhã, tendo ali um café da manhã às 8h30 da manhã, depois às 9h o nosso culto, né, até umas 10h30. Então, além, né, do próprio efetivo, também toda a família, os familiares, vizinhos, né, estão convidados aí para estarem participando com a gente. A data, numa época oportuna, a gente vai estar oficializando, né, o culto de abertura aqui da Capela Evangélica da Aeronáutica de Santa Maria. Eu gostaria de te convidar, no começo de tarde, para a gente refletir rapidamente sobre um texto bíblico. A gente vai começar uma série de mensagens no livro de Gálatas, e eu gostaria de refletir com vocês acerca dos 5 primeiros versículos do livro de Gálatas, capítulo 1, verso 1 a 5. Enquanto isso, né, aquele que quiser também, à frente de vocês, tem aí o nosso QR Code, né? Esse QR Code, todo o recurso que está sendo arrecadado, ele está sendo utilizado para a gente poder inaugurar a capela, né? Então, comprar os instrumentos que faltam, poder fazer toda a reforma necessária aqui para a gente poder estar fazendo a inauguração na primeira semana de setembro. Então, sinta-se à vontade, né? Você que sentir no coração de fazer a sua oferta também por meio do QR Code. Então, Gálatas, capítulo 1, verso 1 a 5, diz: Paulo, apóstolo não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, a todos os irmãos que estão comigo e às igrejas que se encontram na Galácia. Que a paz e a graça sejam com vocês da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar deste mundo perverso, segundo a vontade de Deus, o nosso Pai, a quem a glória seja para todo sempre. Amém, amém. Palavra de Deus, Espírito Santo fala aos nossos corações e às nossas mentes. Amém. Irmãos, hoje nós começamos uma série de mensagens aqui no livro de Gálatas. O livro de Gálatas é possivelmente a primeira carta do apóstolo Paulo, escrita ali por volta do ano de 49, no final da sua primeira viagem missionária. Paulo, então, escreve essa carta para as várias igrejas que se encontravam no sul da Galácia. E ali essa carta rotativa, ou seja, era uma carta que era lida pelas várias igrejas que se reuniam naquela região da Galácia. Essa carta rotativa, ela veio com o propósito de combater algumas heresias que estavam sendo levantadas por alguns irmãos judaizantes. Os judaizantes eram os primeiros judeus que se converteram ao cristianismo e que eles achavam que, por ser judeu, todo gentio, aquele que não era judeu, que se convertia ao cristianismo, precisava passar pelos mesmos ritos que os judeus passavam, e obedecer às mesmas ordenanças, como, por exemplo, a guarda do sábado, a circuncisão, dentre outras questões. Então, Paulo, apóstolo dos gentios, ele vem aqui nessa carta defender o seu ministério, mas defender também os gentios de algumas heresias ou de algumas necessidades que os judaizantes estavam colocando sobre aqueles que estavam se convertendo. Esses 5 primeiros versículos, eu coloquei aqui o tema da nossa reflexão, a segurança que Deus nos dá. A segurança que Deus nos dá. Aqui a gente tem como comum nas cartas de Paulo a sua introdução ou a sua saudação às igrejas. Paulo comumente faz isso em todas as cartas, dizendo: olha, eu, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, servo de Jesus Cristo, escrevo aí tem ali o destinatário, coloca uma breve saudação a alguns irmãos. Isso é bem comum nas cartas paulinas, nas 13 cartas paulinas que a gente encontra no Novo Testamento. No entanto,
aqui nos 6 primeiros versículos, na sua primeira carta, a gente já encontra algumas lições valiosas, rápidas, né? A gente não pode entrar muito aqui nos contextos históricos e aprofundar muito por conta do tempo, mas eu gostaria de extrair algumas questões importantes para a nossa vida hoje. Primeiro, Paulo, ele se coloca como alguém que é apóstolo. E apóstolo, no contexto primitivo, da igreja primitiva, é literalmente aquele que é enviado por Deus. Seria um cognato do termo emissário ou embaixador, né? Assim como nós temos embaixadores brasileiros vivendo em outros países como representantes legais do nosso país, Paulo se coloca como um representante de Deus, um representante de Cristo Jesus, né? E ele deixa essa origem e fonte de autoridade bem explícita aqui no versículo 1, quando ele diz: eu sou apóstolo, chamado por Deus, não por parte das pessoas, nem por meio de homem algum, né? Ou seja, Paulo está firmado na segurança que o seu ministério não foi oriundo ou não começou a partir da vontade humana, mas da própria vontade divina e da própria vontade de Deus. E que segurança nos dá saber que o nosso chamado, que a nossa salvação, que a nossa graça não é dada pelos nossos méritos. Não é dada por aquilo que nós podemos fazer a Deus, atribuir a Deus, ou quão santo nós somos e guardamos os mandamentos que Deus nos dá. Mas a graça de Deus e a salvação de Deus é manifesta pela própria vontade divina, que ao chamar o ser humano, não chama pela vontade nossa, mas pela vontade do próprio Deus. E é isso que ele diz aqui no versículo 1, né? Sou apóstolo não por parte das pessoas ou homem algum, mas por Cristo Jesus e Deus Pai que ressuscitou Cristo Jesus. Ou seja, a mensagem do evangelho que Paulo carrega é a mensagem do Cristo ressurreto. Ou seja, é mensagem de poder, é mensagem de salvação a todos os irmãos que se encontram comigo na Galácia, né? Paulo reconhece que o ministério dele não é de homem, a fonte não é humana, a autoridade é divina e que esse ministério ele é realizado com outras pessoas, né? A todos aqueles que estão comigo na igreja de Galácia. E aí ele vem com a sua saudação, que é comum, que é que a graça e a paz estejam com você, né? E de novo a gente tem aqui 2 elementos importantíssimos da salvação, né? E Paulo coloca aqui, olha, que a graça e a paz estejam com vocês da parte de Deus e da parte de Jesus Cristo, que entregou-se pelo nosso pecado. Ou seja, a graça e a paz conquistada no coração daquele que é salvo não vem também por mérito humano, mas vem pela própria redenção e salvação de Cristo Jesus, né? E Paulo mistura 2 conceitos aqui, que é a Shalom e a Eirene, né? Que a Eirene é a paz, e Shalom é a paz e a Eirene é a graça, né? Na verdade é Charis e Shalom, né? É os 2 termos, um grego e outro hebraico, né? Que é as 2 formas de saudação, tanto do Império Romano quanto do judeu, né? Ele mistura esses 2 conceitos, né, na sua saudação, dizendo o seguinte: aquele que é alcançado por Jesus, ele primeiro alcança a paz que vem de Deus. A consciência daquele que está em Cristo Jesus é a consciência daquele que se encontra em paz consigo mesmo. E por que nós andamos em paz consigo mesmo? Porque Jesus já derramou a sua salvação e a sua graça. Porque a graça de Deus habilita que o pecado não nos domine e nos faça viver na culpa que ele nos coloca. No entanto, aquele alcançado pela graça vive agora em paz, porque Cristo nos redimiu e nos deu a paz que excede todo entendimento. A paz com Deus só pode ser encontrada porque Cristo nos pacificou. E aqui diz o versículo: aquele que se entregou pelos nossos pecados. Não se entregou pelo vitorioso, pelo aquele que tinha mérito, não se entregou como herói, ele se entregou por uma causa, e a causa foi os nossos pecados. É porque Cristo se entregou pelos nossos pecados que Paulo diz que agora a graça é habilitada na nossa vida e a paz nos redime e nos dá acesso
ao próprio Deus. E por que então Cristo se entrega, diz o versículo 4, para nos livrar desse perverso mundo? A palavra de Deus diz que nós fomos feitos novas criaturas, que o mundo jaz no maligno, né? Mas que Cristo, quando nos redime, ele aponta para a realidade da Nova Jerusalém, para a realidade de que nós somos aqui peregrinos, pessoas chamadas para passar por essa terra, para como embaixadores, apóstolos, como embaixadores do próprio Cristo, demonstrar a Deus por meio da nossa vida. E assim Cristo nos livra do mundo perverso, não nos tirando do mundo. Essa oração de Jesus: Pai, eu rogo para que o Senhor não os tire do mundo, mas que lá no mundo o Senhor esteja com eles. Percebe? Deus não nos livra muitas vezes das provações e do mundo perverso, mas dentro do mundo perverso Ele nos dá a paz e a graça que excede todo entendimento e que nos ajuda a livrar o mundo perverso de dentro de nós, ainda que não nos livra no mundo perverso. E a Ele seja toda a honra, toda a glória para sempre. Amém. E aqui a gente tem o que a gente chama de uma doxologia, uma espécie de adoração a Deus, antes do Paulo iniciar a sua carta e o conteúdo da carta de Gálatas, que a gente vai estar aí nos próximos meses agora, trabalhando a carta de Gálatas aqui. Mas essa carta ela é riquíssima, porque ela nos traz já essa certeza da nossa segurança, não porque a gente alcançou qualquer coisa, mas porque Cristo já alcançou por nós. Então a minha pergunta que fica para aplicação é: se Cristo é quem te redimiu, se Cristo é quem te chamou, e se Cristo é quem te enviou, por que nós vivemos como se não fosse? Percebe? A palavra de Deus é clara, né? Quem chama é Cristo, quem redime é Cristo, quem envia é Cristo. No meio do caminho a gente se perde pensando que é a gente. E quando a gente pensa que é a gente, o problema se encontra aí. Porque se é a gente, de fato, a gente cantou aqui que o inferno não vai prevalecer contra a igreja. Mas o inferno não vai prevalecer, diz a palavra de Deus. Mas não vai prevalecer porque a igreja é de Cristo. Porque Cristo redimiu a sua igreja. Não é pelo esforço, pelo mérito nosso, ou por aquilo que a gente, por aqueles que são mais inteligentes e agora eles vão ter um plano de salvar a igreja desse mundo perverso. Não. O inferno não vai prevalecer porque a igreja é chamada por Cristo. É redimida por Cristo, é santificada por Cristo. Percebe? A nossa vida, ela só pode dar certo quando ela se encontra na pessoa correta, quando o fundamento é correto. Que Deus possa, por meio da sua palavra, testificar essa certeza no nosso coração. A certeza de que nós fomos chamados, redimidos e enviados por Deus. Isso nos dá uma segurança muito mais forte, Uma segurança, não é nem muito mais forte, uma segurança real, Uma segurança real diante dos dilemas da vida. Sei que muitas vezes a gente, nesse mundo perverso, aí a gente enfrenta muitas tribulações e diante dessas tribulações, só Deus tem a resposta da nossa paz, da nossa segurança e da nossa força de nos ajudar a passar por elas. Então, se você tem passado por isso, não se assegure na própria força. Encontre em Deus a sua força. Rogue a Deus. Clama a mim e responder-te-ei. Com certeza os ouvidos de Deus não estão encurtados. Deus ouve o nosso clamor, ouve a nossa súplica. Deus conhece o nosso coração. Quero orar por você nesse momento. Pai, nós estamos aqui diante do Senhor, ó Deus, diante da Tua palavra que é viva, a Tua palavra que é santa, a Tua palavra, Jesus, que produz grandes efeitos e grandes frutos, a Tua palavra que é transformadora. Pai, a minha oração é que essa palavra, ela possa produzir frutos, como diz a Tua palavra, de 100, de 10, de 1000 por um, a fim de que nós sejamos transformados, não nos conformemos com esse mundo, mas
sejamos transformados pelo poder de Deus. Essa é a minha oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos orar, vamos finalizar com mais um louvor. E aí não precisa repetir, fica à vontade aí. Vamos finalizar com um louvor e depois a bênção apostólica, né? Que Deus possa abençoar esse dia aí de vocês, essa quinta-feira, né? Pensa que é terça, essa quinta-feira, né? Esse final de semana aí. Deus abençoe.